Pronto, gravando. Pronto, começou. Bom, gente, então boa tarde a todas e todos. Estamos aqui, né, dando início à quarta edição do evento Diálogos Acadêmicos, superando os desafios na graduação e na pós-graduação. Esse evento que tem o objetivo justamente de propiciar momentos de encontro, momentos de reflexão, momentos de debate sobre essa fase da vida que às vezes é tão desafiadora, né? Que é elaborar o trabalho de conclusão de curso, seja na graduação ou na pós-graduação. Começamos, na verdade, esta manhã, né? Porque já tivemos uma oficina sobre gestão do tempo, mas a nossa abertura oficial, né, começa esta tarde, né, com a palestra do Dr. Jorge Guedes, né, neuropsicanalista. Mas, enfim, quero só dizer da minha alegria, né, da oportunidade de coordenar esse evento pela quarta vez, né, um evento que busca discutir essas questões sobre a vida acadêmica, sobre os desafios da elaboração do trabalho de conclusão de curso, sem descuidar desse aspecto tão importante que é a saúde mental, né? Então, nas quatro edições, a gente tem sempre uma palestra voltada para essa questão de saúde mental e desta vez não seria diferente, né? Então, dizer que essa atividade é uma atividade promovida pelo Departamento de Ciência da Informação, pelo curso de graduação em Biblioteconomia e pelo programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFRN, né? Então, é isso, né? Agradeço a todos e todas pela participação, pela presença, por estarem aqui conosco, e passo a palavra para a professora doutora Fernanda Santos, né? Que vai fazer a mediação desta palestra de abertura. Então, com você, Fernanda. Obrigada pela atenção. Eu que agradeço, professor André, pelo convite para fazer a mediação desta importante palestra. Hoje nós teremos, né, a participação do doutor Jorge Guedes, neuropsicanalista. O doutor, ele é psicólogo forense, tem pós-graduação em neuropsicologia, é psicanalista, DHC em neuropsicologia, DHC em neuropciência, terapeuta ocupacional, homeopata naturalista, voluntário da Cruz Vermelha Internacional, bacharel em teologia. O doutor Jorge Guedes irá apresentar, né, discutir aqui, refletir sobre superando os desafios para a conclusão da graduação e da pós-graduação, né, com vocês que estão aqui presentes e terão a oportunidade também de assistir essa palestra, essa comunicação, essas reflexões através do canal do YouTube, né, em que será disponibilizado. Então, a gente agradece, professor doutor Guedes, né, neuropsicanalista, para apresentar aqui conosco, refletir acerca dos desafios. Em seguida, após as suas discussões, nós abriremos, né, para que o pessoal apresente suas dúvidas, né, através aqui do nosso chat, e para que nós possamos refletir acerca desses desafios, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Tá certo? Então, fiquem à vontade, vocês que estão aqui nos acompanhando, para tirar as dúvidas, né? Apresentar aqui algumas reflexões também junto ao Dr. Jorge Guedes, tá bom? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu agradeço a professora doutora Andréia, a professora Raimunda Fernanda e ao professor José Ramos por esse convite magnífico. Eu tenho alguns anos que já venho desenvolvendo o trabalho, praticamente não, 38 anos que venho desenvolvendo o meu trabalho como psicólogo e como psicanalista. Na verdade, a formação acadêmica, ela nunca foi, e felizmente, digo felizmente, nunca será fácil, porque toda a exigência que sofremos no mundo acadêmico, ou seja, no meio acadêmico, ele serve como referência para nos moldar, para nos auxiliar a desenvolver um caráter, uma ética profissional inabalável. Embora que muitas pessoas se queixem, digam que as exigências na formação acadêmica, independente da área, muitas vezes sejam exageradas.
Porém, podemos levar em conta que tudo aquilo que não tem regras definidas ou regras profundas, infelizmente, não nos permitem desenvolver mecanismos que possamos, mais tarde, na própria profissão, desculpe, ou no meio social, sermos mais éticos. Ou seja, na verdade, existe uma infinidade de desafios que eu considero complexos na formação acadêmica. Um deles, que eu estava até comentando com a professora Fernanda, é a ansiedade. Não vamos dizer que a ansiedade ela pode ser facilmente controlada. Eu tenho consciência, como eu falei, já são 38 anos que eu venho trabalhando com a saúde mental e tenho a oportunidade a cada dia de encontrar pessoas que me ensinam devido ao que elas trazem como queixa, sintomas. E uma das, digamos, dos que aparecem com mais grau, digamos, elevado de ansiedade são justamente estudantes. Eu vou contar uma situação que aconteceu a questão de um mês atrás, inclusive aqui em Portugal. Eu acompanho várias pessoas que estão, alguns preparando a escrita do TCC, outros estão desenvolvendo o trabalho. Desculpa a garganta, que hoje foi um dia praticamente das 7h30 até agora, conversando. Especialização. Então, pessoas que muitas vezes já têm anos desenvolvendo aquela profissão, aquele trabalho e conhecem de frente e verso. E mesmo assim, essas pessoas, esses profissionais, na maioria das vezes, eles são surpreendidos por aquele frio na barriga, aquele gelinho na barriga. O que nós podemos dizer que é a ansiedade a nível muito baixo. Porém, como falei, passar essa história, eu conheço já há muitos anos, praticamente que há 10 anos que acompanho desde a formação de um médico. E excelente médico, um médico carismático e com conhecimento profundo. Ele decidiu fazer uma especialização, cardiologia. Bem, inicialmente tudo parecia que estava indo sem nenhum tipo de contratempo, até que de repente começaram a surgir infinitos sintomas, ou seja, ele começou a se queixar de infinitos sintomas. Um deles foi o primeiro, insônia, a perda do sono. Segundo, a perda do apetite. Terceiro, o desinteresse pela própria profissão. Começamos a fazer uma avaliação para encontrar o que realmente poderia estar ocasionando esse tipo de alteração tão brusca, tão rápida. E chegamos à conclusão, que não demorou mais do que alguns minutos, que realmente era esse preparo para essa especialização. Então, só em pensar na simulação do teste, esse médico conceituado, ele simplesmente começava a transpirar. Ele não conseguia respirar. Então, assim como pessoas que já têm uma certa bagagem passam por esta situação, imagine aquelas pessoas, aqueles alunos que estão ingressando numa universidade, cheios de expectativas, jovens, promissores, sem dúvidas, muito promissores. Então, muitas vezes, enfrentando
vamos até colocar o fator econômico para alcançar o objetivo, que também considero um dos desafios complexos. A iniciativa, muitas vezes a falta de apoio, onde muitas vezes com esses ingredientes, onde também entra o medo de... porque uma das questões que também devemos deixar claro, que é justamente o preconceito. Alguns anos atrás, o preconceito de quando entrávamos numa universidade, ele era visível. Ninguém fazia questão de esconder. Hoje, sabemos que existe o preconceito. Então, existe o preconceito racial, a diversidade. Então, tudo isso, muitos alunos, eles precisam superar. E o que é interessante em tudo isso é que a maioria dos alunos, quando eles ingressam no mundo acadêmico, eles entram cheios de sonhos, expectativas, porque eles, no ponto de vista deles, eles estão definindo o futuro. Um futuro que, sem dúvidas, vai trazer benefício social, vai trazer benefício para centenas ou milhares de pessoas, independente da área que esse aluno esteja ingressando. Porém, no meio do caminho, ou logo no início, vamos até colocar, já começam a se apresentar alguns dos desafios. Eu conheço muitos alunos que eles interrompem os estudos pela questão econômica. Sabemos perfeitamente bem, infelizmente, que não é só no Brasil, porque existe sempre aquela crítica de que o Brasil ele não permite que o estudante avance, se desenvolva. Isso não é bem verdade. Eu posso dizer, e digo com profundidade, porque eu trabalho em vários países. Nesse momento, eu estou em Portugal. Estou numa cidade do interior de Portugal, que fica no Algarve, que é a cidade de Lagos. Provavelmente muitos já ouviram falar, ou talvez até conheçam. E tanto aqui em Portugal, como França, como Espanha, como Itália, que também são países que eu tenho o privilégio de estar sempre em envolvimento, as condições econômicas são as mesmas. Tem países que ainda são piores do que o Brasil, porque existem países que nem sequer dão a menor chance para que o estudante consiga se desenvolver. Outros países dão a bolsa, dão ajuda, custos, ou seja, tem o crédito educacional, e depois de alguns anos, creio que o Brasil atualmente é a mesma coisa, começam a fazer, digamos, a devolução, o pagamento. Porém, independente do país, o que eu mais encontro é a autossabotagem. Alunos capacitados, alunos intelectualmente com uma capacidade muito grande e criativa. Entretanto, quando enfrentam um ou dois desafios, por falta de apoio, começam logo a desistir. Conheço muitos alunos que da área de enfermagem, psicologia, formandos e pós-graduandos, que desistem completamente do que eles têm como objetivo de aperfeiçoamento, de aprofundamento acadêmico, porque eles têm medo de se enfrentarem, de descobrirem o potencial que muitas vezes fazem questão de reprimir. Quando eu falo que fazem questão de reprimir, é porque cada vez que eu converso com um aluno que ele expressa o desejo de interromper os estudos, a primeira coisa que ele pontua é sempre: eu não sei se tenho capacidade, eu não sei se consigo. Isso me faz lembrar, inclusive,
que alguns anos atrás eu estava assistindo uma peça, o ensaio de uma peça, teatro, e na época um dos atores, muito conceituado, ele parou o ensaio no meio e gritou, botou a mão na cabeça e gritou: "Eu não sei se consigo". O diretor, nesse momento, ele olhou, chegou perto desse ator e pediu: "Respire, apenas respire". O ator respirou uma, respirou duas, respirou 3 vezes. Ele estava num estado, vamos até dizer que pânico, porque ele estava transpirando. A respiração ofegante. Porém, ele recebeu um apoio, ele recebeu um incentivo. E justamente naquele momento ele começou a entender que bastava ele parar, respirar lento, porém profundamente, e que ele recobraria o controle. Os nossos alunos, infelizmente, nem sempre encontram o apoio que estão encontrando aqui no diálogos acadêmicos, correto? Eu acho incrível esta teia, esta rede que está sendo formada. Eu estava observando, inclusive comentando com alguns colegas, e uns dizendo: olha, isso aí é muito importante, vamos acompanhar para ver se há condições, inclusive, de fazermos parceria e trazer essa ideia para outras universidades, para outros países. E eu apenas comentei com 2. Porque, querendo ou não, o nosso país, Brasil, ele oferece inúmeras possibilidades, inúmeras oportunidades, tanto para formandos como para pós-graduandos. Então, o impacto desses elementos no contexto de que nós estávamos comentando, acadêmico, eles podem ser tratados, minimizados, mas é necessário que exista uma conscientização maior. A ansiedade, gente, ela vai existir. Ela vai continuar existindo enquanto vocês estão estudando. E depois de formados, a ansiedade, provavelmente, ela ainda venha a ser triplicada, onde entra a questão da ansiedade generalizada. Porque estudar é uma coisa. Estudar, vocês têm que decorar, você tem que passar em dias, noites, estudando. E principalmente aquele estudante que, para custear o estudo, ele tem que trabalhar. Então, esse estudante, ele ainda é mais sacrificado. Não quer dizer que ele seja melhor do que os outros. Ele é mais sacrificado, porque ele coloca em prova a capacidade que ele tem de se desdobrar em 2, em 3, porque muitas vezes não é trabalhar apenas para custear os estudos. Ele tem que trabalhar para custear a alimentação, o transporte, ele tem que custear os estudos, ele tem que custear, muitas vezes, até mesmo a família. Então, vamos levar em conta que esses estudantes, eles já começam de uma forma, vamos dizer, frontal com a vida. Eles já começam enfrentando o mundo acadêmico, o universo mecanizado, vamos até dizer mecanizado, das profissões. Porque eles têm por objetivo, e de uma maneira muito intensa, um lugar na sociedade. E é justamente aquele acadêmico, aquele graduando ou pós-graduando, que vai auxiliar socialmente toda uma estrutura que pode também estar envolvida, que pode não, que está envolvida diretamente, econômica, social. Então, os estudos, eles sempre vão trazer dificuldades. Porém, como eu estava dizendo, se acreditam que durante a fase de alguns anos dentro de uma universidade,
é a pior parte. Não, saboreiem, saboreiem, se deliciem com essa fase, porque essa vai ser a melhor fase que vocês vão encontrar momentos realmente inesquecíveis. Vocês vão conseguir encontrar potenciais que vocês não têm a menor, vamos colocar a menor ideia de que eles existam, que eles existem. E à medida que esses desafios se colocam, que se tornam frontais, podem ter certeza que isso não é para que desistam do que vocês têm como objetivo. Isso é apenas para torná-los mais fortes, mais sábios, mais profundos, mais decididos naquilo que vocês têm como realmente prioridade, que é a vida, o futuro. Eu conheço muitas pessoas que têm orgulho, ou tinham orgulho, como encontrei alguns, de dizer, bem, eu tenho uma formação, perfeito, mas eu não estou trabalhando na minha área, eu não suporto a minha área. Este é outro desafio. É um desafio incrível, porque a pessoa passa anos dentro de um meio acadêmico, estudando, se aperfeiçoando, para, no final, simplesmente desviar a sua atenção para uma outra área. Nem sempre essas pessoas são felizes. Sabem por quê? Porque muitos já chegaram ao ponto de dizerem abertamente: eu não exerço a minha atividade na minha área porque eu tenho medo. Eu tenho medo de me expressar. Eu tenho medo de não saber dar continuidade no trabalho. Então, é uma questão de medo de enfrentar a responsabilidade. Então, eu pergunto, essa pessoa, ela é feliz? Sem dúvidas, a maioria, elas dizem abertamente, não, eu não sou feliz. Eu vivo numa frustração constante. Porém, o medo, ele me aterroriza. A insegurança me aterroriza. A concorrência me aterroriza. A gente, se a concorrência aterroriza, se as pessoas pelo qual você ou vocês estão dispostos a lutar, a enfrentar fases durante anos no meio acadêmico, exigências, para depois simplesmente saírem da estrada porque tem medo. Então eu creio que, na verdade, muitas vezes a autossabotagem de todos os desafios que eu considero complexos na formação, que está envolvida na formação acadêmica, a autossabotagem é a pior. Porque ela tem a capacidade de nos levar a desistir daquilo que sonhamos, daquilo que desenvolvemos com unhas e dentes, a necessidade de concluir. Sabemos que existem os preguiçosos. Sabemos perfeitamente bem que existem aqueles que são completamente desinteressados. Estão, muitas vezes, no meio acadêmico por uma questão de imposição, ou dos pais, ou até mesmo do meio social, do meio social que fazem parte. Perfeito, mas eu não estou falando desses futuros e promissores profissionais. Estou falando daqueles que têm realmente integridade, que têm como disposição entregar, não é a vida, mas se integrarem e entregar aquilo que entendem como valores, princípios. Então, a maioria das pessoas que ingressam numa universidade, algumas,
entram na ilusão de que tudo vai ser muito fácil. Outros já ingressam sabendo que realmente não vai ser nada fácil, porque a vida, pode ter certeza, ela vai moldar a nossa personalidade, ela vai nos moldar a nossa identidade. E à medida que desenvolvemos e fortalecemos personalidade e identidade, começamos então a entender com profundidade o que é ética, o que é superar, a satisfação de superar desafios. E os primeiros grandes desafios, no ponto de vista de quem está desenvolvendo os estudos, que está no meio acadêmico, acredita que é justamente essa fase. Mas, como eu falei, não. Depois é onde vem realmente a questão da entrega, a questão de desenvolver, de se profissionalizar, de entender com clareza o que realmente tem como propósito de vida. Então, vocês que estão agora na fase da graduandos e pós-graduandos, não importa qual seja a dificuldade que possam estar passando, vivendo, na fase da pandemia, foi uma fase muito complexa, porque muitos que sempre prezaram a liberdade, queriam estudar, trabalhar, de repente foram pegos de surpresa e tiveram que passar por muito tempo em confinamento. Bem, para alguns foi uma grande, digamos, um grande momento, porque realmente não queriam fazer nada além do que estavam ali, dando oportunidade, ficar quietinhos. Porém, outros entraram em choque. Esse choque, infelizmente, fez com que despertasse muita agressividade, muito desinteresse, muita, vamos até colocar como desinteresse na vida por tudo, e principalmente nos estudos. Então, hoje, 5 anos praticamente após a pandemia, ainda estamos vendo reflexos de pessoas, de alunos que trancaram suas matrículas e até hoje estão questionando se vale ou não vale a pena regressar, ou seja, voltar a estudar. Uma coisa podem ter certeza, a vida de quem estuda, de quem tem uma área definida e que pode se expandir, não é fácil. Imagine de quem não tem um estudo, de quem não tem uma graduação, de quem não tem uma formação, não importa se é uma graduação técnica, acadêmica. A questão é que hoje tudo exige formação. Hoje nós somos obrigados a evoluir. Observem que tudo evolui. Tudo na vida evolui. A tecnologia evolui a cada 3, 4 meses. Eu acompanho a tecnologia, eu desenvolvo pesquisas, estou envolvido com pesquisas, que é a regeneração das células-tronco. Então, os equipamentos, a tecnologia faz parte do meu dia a dia. Entretanto, observem que o ser humano, a maioria do ser humano, se nega a evoluir. Então, a tecnologia evolui, porque 3, 4, vamos colocar meia dúzia de cientistas, de estudantes, se interessam por esse desenvolvimento que vai trazer benefício para uma população global, não é, digamos, uma comunidade, é global. Entretanto, o ser humano, como ser humano, ele tem grandes
dificuldades em entender que é preciso estar se reinventando, se recriando dia após dia. E, sinceramente, ninguém conseguirá, de maneira alguma, desenvolver se transformar num mega profissional, num mega orientador, ou seja, professor, médico, engenheiro, não importa a área, se ele não levar a sério o potencial que muitas vezes faz questão de reprimir. Bem, eu espero não ter falado muito, eu não sei o tempo que falei e espero ter contribuído. Foi excelente, doutor Jorge, as reflexões. Eu vou fazer anotações aqui enquanto você falava, que nos faz refletir bastante sobre esses desafios e algumas formas, né, da gente tentar superar esses desafios, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E como você bem falou, esses desafios eles vão sendo cada vez mais, vamos dizer, se tornando complexos, né? A partir de quando a gente vai assumindo outras demandas, por exemplo, na nossa vida profissional, na nossa vida pós-formação, né? Seja na graduação, seja na pós-graduação. Então, os problemas eles irão surgir, né? A gente precisa tentar compreender quais são as nossas limitações, trabalhar em cima desses desafios e compreender que, independente de onde estivermos, né? Esses desafios estarão aí conosco, estarão, né? Estaremos passando por esses desafios. Eu vou abrir aqui para o pessoal. E que são extremamente necessários para fortalecer a nossa os potenciais, porque Isso. não é um potencial, são vários potenciais que fazemos questão de reprimir. Isso. E uma coisa que você falou bem interessante foi essa questão da vida acadêmica, da graduação, por exemplo, né? A gente não tem noção da quantidade de valores, de princípios, de ideias, conhecimentos que a gente adquire ao longo da graduação. E esses momentos são muito ricos, né? A gente ter contato com professores, com pesquisadores, a gente ter contato com as experiências mesmo, as vivências acadêmicas e, para além delas, as relações interpessoais, né? Em sala de aula, por exemplo, quando nós estabelecemos esse vínculo de amizade com os nossos colegas, para uns irem ajudando aos outros, os professores também, né? A gente ter esse olhar humano de entender o aluno também, se aproximar deles cada vez mais para tentar superar esses desafios em conjunto. Isso foi muito interessante, essas reflexões. E eu vou abrir aqui para o pessoal fazer algumas perguntas, caso vocês tenham perguntas, fiquem à vontade para ligar o microfone ou para mandar aqui no chat, certo, pessoal? E enquanto vocês fazem as perguntas, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Jorge, né, em relação às estratégias, né, que são vistas sob o ponto da psicanálise, da neuropsicanálise, em relação a essas estratégias psíquicas que os estudantes podem utilizar para minimizar esses desafios ao longo da graduação, da pós-graduação. Que estratégias você poderia repassar para eles, como forma de um incentivo aí que eles possam né, desenvolver ao longo da graduação, da pós-graduação, dado esses desafios complexos, né? Doutora Fernanda, eu sempre sugiro que os alunos eles criem uma rede. Essa rede, como a senhora comentou, além de fortalecer a amizade, porque, digamos, esse vínculo social, interpessoal, ele, quando é feito na fase acadêmica, eles são para a vida inteira. Ele não se dissolve, ele não se desfaz com o passar do tempo. Eu vejo muitos estudantes que hoje já
tem 40, 50 anos de atividade, que fazem questão de todo ano, a cada 2, 3 anos, se encontrarem. Mas tudo isso só foi possível porque, na época, eles conseguiram desenvolver essa rede de informações, onde um estava sempre orientando, dando apoio, suporte ao outro. Então, é muito importante que todos os nossos alunos entendam que não é no individualismo que vamos conseguir ser profissionais de excelência. Muito pelo contrário. Não é vendo o colega na sala de aula como um futuro concorrente. Não existe concorrência. É como falei, esse mercado mecanizado, infelizmente, ele dá essa ideia de que um grupo, mais tarde, pode estar ali, um degladiando com o outro por um espaço. Não, não existe isso. Existe um espaço muito amplo que dá condições para que todos apresentem seus talentos profissionais, que sejam criativos. Então, essa união, essa rede de estarem em constante contato, trocando ideias, formando esse grupo coeso e envolvendo professores, envolvendo profissionais que muitas vezes fazem até questão de se afastarem dos acadêmicos, dos formandos ou dos pós-graduandos. Não entendo qual é o motivo, se é preconceito ou se é medo. Eu entendo mais como medo. Então, os próprios alunos, eles podem começar a desenvolver essa rede e colocar todos na obrigação de serem participativos. Então, isto tenho certeza que trará excelentes resultados. Muito bom. É interessante compreender esse ponto de vista da neuropsicanálise em relação a essas questões acadêmicas, porque nós vemos cada vez mais os alunos tentando desistir do curso, né? A quantidade de evasão nas universidades de alunos, né? Evasão, retenção em relação a esses desafios, né? Seja porque por questões financeiras, como você bem falou, né? As questões financeiras impactam fortemente, né? Nessas questões da vida acadêmica do aluno, da vida acadêmica do pós-graduando. E além dessas questões, existem os fatores pessoais, né? Que vão envolvendo, né? Para essas questões acadêmicas e de certa forma vão influenciando. E nós temos aqui presente uma das pessoas que contribuem diretamente aqui no NADIS, a Thelma Silva, está aqui, caso queira apresentar algumas reflexões juntamente com o doutor Jorge Guedes. Thelma, fique à vontade, é um prazer tê-la aqui conosco também. A Thelma é do Núcleo de Apoio ao Discente, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o NADIS, e tem desenvolvido algumas reflexões, iniciativas, né, para tanto os desafios em relação aos alunos, mas aos professores também, né? Nós, professores, nós somos humanos e passamos por esses desafios, como você bem falou, né? A gente, o exemplo do profissional que está ali à frente de algumas situações e que gera ansiedade, que gera, né, todo o desconforto, não sabe como proceder em algumas situações. Então, para que os alunos e pós-graduandos entendam que, assim, é natural do ser humano esses desafios e esses graus de ansiedade, enfim, os diferentes graus, e a gente vai enfrentando no nosso dia a dia, tentando entender por que eu estou assim, como eu estou assim, tentar respirar, como você falou, respirar fundo, né? Tentar se acalmar e passar por essas situações que vão sendo, né, vão ocorrendo no nosso cotidiano, principalmente nesse final de ano, né? Final de ano sempre surgem várias demandas a curto prazo aí para nós que somos professores, alunos, né? Então, vocês estão passando por essas situações, nós também, e o importante é a gente entender que desistir não é a solução, né? A gente tentar
estabelecer aí metas, objetivos, né? Sempre ter objetivos na nossa vida, porque quando a gente tem, a gente acaba se motivando no nosso dia a dia, então isso é importante. É onde entra a questão da iniciativa, a questão da criatividade, a questão de estar sempre atento a interpretar os anseios, as necessidades. É compreensível que muitas vezes, como todo profissional, todo estudante, porque tem muitas vezes um choque nas informações quando dizem estudante só estuda. Na verdade, gente, estudante ele não estuda, estudante ele trabalha, porque ele passa por um desgaste mental, ele passa por um desgaste físico, ele passa por tantos processos que somente quem o acompanha sabe o que ele está vivendo. Então, as inseguranças, o apoio familiar. O apoio familiar é um dos fatores primordiais. E nem sempre os estudantes têm esse apoio. Porque muitas vezes, vamos até colocar, que dizem que a ignorância é o mal de todos os males. Eu não sei se a ignorância é o mal de todos os males ou a ignorância é a que está parindo cada vez mais males. Porque eu conheço muitas famílias que muitas vezes me procuram para questionar quando eu incentivo alguém a continuar os estudos. E me questionam, muitas vezes de uma maneira muito intensa, agressiva, por quê? Eu estou incentivando aquela pessoa a estudar, porque ela vai levar anos estudando, depois de concluir, sabe lá Deus se vai ter ou não condições de desenvolver, desempenhar aquela função. Então já começa por aí, digamos, que esse mundo fechado que a ignorância oferece, que é o bloqueio. Então isso gera traumas, isso gera medos, isso corta a comunicação. Então, um aluno que já traz, digamos, esse processo, esse trauma de família, ele não vai ter condições de se expressar para um professor. Ele sempre vai ser, digamos, meia palavra, ele não vai conseguir formar uma frase inteira. Por quê? Porque se no que ele acreditava, família, muitas vezes acredita que ele tem que apenas trabalhar porque ele não tem potencial, ele é desprovido do, vamos até dizer, intelectualmente, da capacidade de ser um grande profissional. Então, muitas vezes ele pode ver o próprio professor, como já aconteceu e acontece com muita frequência, de alunos verem professores como concorrentes, de me dizerem, o professor ou a professora não se interessa por mim, ou então o meu orientador não se interessa por mim, porque eu sou um futuro concorrente. Não, gente, não é assim. Todos nós passamos pelos nossos momentos de altos e baixos, seja pessoal, profissional, psicológico. Então, nós somos uma composição onde está em constante ebulição. Tem momentos que podemos estar perfeitos e outros momentos, infelizmente, nem tão bom, nem tão bem como gostaríamos. Então, desistir, na verdade, nunca foi opção para nada. Porque imagine se você começa um curso e, de repente, porque encontra alguns obstáculos, algumas dificuldades que podem, diante, digamos, de um grupo, um apoiando o outro, ser superada, mas mesmo assim quer desistir, então, na verdade, aqui nós podemos dizer que temos uma pessoa que ela não tem um grau de responsabilidade aprofundado. Ela apenas está no meio, mas responsabilidade, infelizmente, não é o forte. Muito bom. Thelma fez aqui uma reflexão no chat, Thelma Silva, ela disse que gostou da ideia da rede. Dizemos para os discentes a importância da construção coletiva no mundo acadêmico
e na vida pessoal. De fato, essa rede, né, colaborativa, esse vínculo que é estabelecido ao longo da graduação, vai para a pós e vai para a vida, né? Então, é muito interessante. A Andrea levantou a mão, acredito que ela queira fazer alguma reflexão ou pergunta. Isso, né? Dar os parabéns ao doutor Jorge, mais do que os parabéns, né? Agradecer mais uma vez o seu comprometimento, a disponibilidade de estar aqui conosco. E dizer, né, que você tem um dom, você tem uma fala, né, que nos envolve, não é, Fernanda? É terapêutico só de ouvir falar, por assim dizer. Mas eu fiz, assim, alguns apontamentos também, assim como a professora Fernanda, a partir da sua fala, sobre esses vários desafios complexos, né, que os estudantes na graduação ou na pós-graduação enfrentam, né? Então, foram mencionadas, né, autossabotagem, questões financeiras, dificuldades de aprendizado, ansiedade, medo, angústia, né? Falta de clareza sobre o propósito de vida, né? E uma série de outras coisas, como também pontuar que a pandemia não acabou de certa forma, né? Os reflexos da pandemia a gente sente ainda hoje, né? A gente que está na sala de aula, a gente sente muito, né? Os níveis de evasão aumentaram e ainda não baixaram, os níveis de retenção de alunos também não baixaram, mas assim, são muitas coisas, né, que foram colocadas e eu achei muito é, até interessante essas colocações em relação a clareza sobre o propósito de vida, né? Necessidade de reconstrução e reinvenção contínua para todos, né? Lembrando que hoje a gente vive no contexto de aprendizagem ao longo da vida, né? Então, nenhum de nós pode se dar o luxo de parar de estudar, de parar de evoluir, sendo que a gente sabe que também não é fácil, né? É sempre incômodo, é como a borboleta, né, para abrir suas asas, ela passa por um incômodo imenso. De certa forma, o processo acadêmico, né, a formação também é isso. Né? Vamos sair de lá transformados, né? Na sua fala, você também traz uma coisa muito bonita, né, que é essa questão dos potenciais, né? Essas dificuldades que são vivenciadas como o contexto que propicia que as potencialidades aflorem, né, apareçam, mas é difícil, né? E aí eu queria pontuar essa questão da autossabotagem, né, que foi colocada assim, a autossabotagem como a desistência dos próprios sonhos, né? E eu acho que todos nós que estamos na vida acadêmica, a gente já presenciou pessoas, né, que têm um potencial imenso que a gente vê, né, e que a gente não tem clareza se a pessoa percebe o próprio potencial ou não, mas muitas vezes a gente percebe a autossabotagem, né? E a gente mesmo, às vezes, em certos momentos da vida, a gente também reconhece com algumas atitudes de autossabotagem. Então, eu achei interessante essa relação com a desistência dos sonhos, e eu gostaria de lhe pedir a gentileza que explorasse um pouco mais, né, o que está por trás dessa autossabotagem, né? Qual é o nascedouro, né? O que motiva essa autossabotagem? Geralmente, a origem da autossabotagem é como a senhora falou, é a falta de conhecimento dos potenciais. A maioria das pessoas tem por necessidade de se vincularem, de se afeiçoarem às repressões. Vivem em círculos fechados, onde apenas se deixam levar naquilo que eles entendem como grupo. O que é aquilo como grupo? Se um grupo está desenvolvendo algo e esse objeto que esse grupo está desenvolvendo está trazendo um bom resultado, todos começam a acompanhar. Quando começa a dar menos certo, então alguns começam a desistir, mas já pensando na possibilidade de desenvolver um outro tipo de evento. Entretanto, alguns não têm essa capacidade, onde não é que falte criatividade, talento, todos nós temos. A questão é que nem todos sabem explorar os talentos. Então, vamos levar em conta
Eu conheço, inclusive, pessoas que trabalham na televisão. E, normalmente, alguns entram em contato comigo e dizem: eu hoje não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, do que eu vou falar, nem como me apresentar. E eu sempre tenho uma resposta que digo como resposta geral: você só precisa estar presente. Sabe por quê? Porque nós somos dotados da capacidade de intuição, somos dotados da capacidade de deixar que o conhecimento reprimido, quando estamos mais soltos, ele venha, e venha com força. Eu creio que já deve ter acontecido com muitos que estão assistindo, ou se não com todos, de abordarem um tema ou começarem a desenvolver uma tarefa qualquer e, de repente, se surpreenderem com a capacidade da maneira como conseguem expor aquele tema ou desenvolverem aquela tarefa. E ficam surpresos. Nossa, eu nunca imaginei que eu tinha essa capacidade. Bem, a capacidade, ela sempre esteve presente. Porém, o medo é uma cortina que nos deixa completamente cegos. E a autossabotagem, ela começa pelo medo de nos expressarmos. O medo de interpretarmos a nossa própria personalidade do aqui e do agora. Então, vivemos dentro de um mundo que a ansiedade nos molda, que é uma, vamos dizer, uma bolha. A ansiedade nos deixa dentro dessa bolha, onde essa bolha se torna impeditiva. Muita gente tem medo de exercer aquilo que sabe fazer. E sabe fazer com excelência, é excelente no que faz. Então, vamos imaginar uma pessoa que sabe limpar vidros. Então, ele sabe limpar vidros, ele tem consciência que a função dele, a profissão que ele ama é limpar vidros. Mas vamos dizer que essa pessoa, ela limpa vidros de prédios de 2, no máximo 3 andares. E, de repente, ele recebe uma proposta magnífica para começar a trabalhar num prédio todo de vidro, limpar todos os dias, ganhar muito bem, de 20 ou 25 andares. Então, essa pessoa, como ela não se conhece, não tem conhecimento do próprio potencial de risco, porque a vida é risco. Tudo o que fazemos é risco. Pode dar certo? Pode. Pode dar menos certo? Claro que sim. Mas vamos interpretar o menos certo como uma necessidade de aprofundar as nossas experiências. E sabemos perfeitamente bem que tudo o que fazemos tem dois caminhos. É pedagógico e, ao mesmo tempo, é terapêutico. Então, observem que muitas pessoas perdem oportunidades ou simplesmente rejeitam, não é perder, rejeitam oportunidades porque tem medo. No caso desse limpador de vidro, que limpa o vidro, o medo o aterrorizou, a ansiedade o frustrou. Então, ele olha para o prédio. Então, ele está vendo apenas o problema, ele está dimensionando o problema, ele não está dando chance para encontrar nele a criatividade de apresentar soluções. Então, é o que mais acontece, é o que mais faz com que a autossabotagem ganhe peso, corpo, tenha uma forma. É o medo de se enfrentar, o medo de se conhecer, o medo de se aceitar. Então, uma pessoa que depois simplesmente rejeita essa oportunidade, é lógico que passando algumas horas, dias, semanas, ela vai começar a entrar em crise porque ela vai sentir a frustração cobrando. É por isso que muitos profissionais são bem-sucedidos, porque eles entendem que o risco é para ser vivido. Ele é pedagógico e, ao mesmo tempo, como disse, terapêutico. Então, entretanto, tem aqueles profissionais
que desistem com facilidade, preferem fazer qualquer outra, ou seja, se envolvem com qualquer outra atividade, qualquer outra que não é uma profissão, qualquer atividade que não vai dar a mínima chance de terem a vida que eles, até um tempo atrás, tinham como objetivo. Então, eu digo que todos nós vamos estar sempre correndo riscos. Riscos de sermos muito bem-sucedidos e riscos de sermos menos bem-sucedidos. Mas entendam uma coisa, nós só precisamos estar presente para que possamos apresentar esse potencial que, por medo ou por sugestão, muitas vezes, de outros elementos ou de outras situações, nos levam a simplesmente a nos auto-impedir. Então, esse auto-impedimento, ele não deixa de ser o passo para o fracasso. Eu conheço centenas de pessoas que vivem lamentando por se sentirem fracassados, se culpam, vivem no remorso. Porém, também não dão nenhum passo para modificar isso. Então, nós só precisamos estar. Muito obrigada. Anotei Muito aqui várias interessante, né? É muito interessante essas reflexões. E aí surgiu até uma dúvida em relação à procrastinação, né? Se há essa relação entre a autossabotagem e a procrastinação, né? A gente vê em todos os âmbitos da vida, né? Muitas situações em que há essa procrastinação, né? Seja na vida acadêmica, seja na vida pessoal. E aí a dúvida que eu gostaria, se possível, você responder, se tivesse a gentileza de responder, exatamente essa em relação à diferença, né? Se há a diferença ou se há relação entre a autossabotagem e a procrastinação. A relação, a autossabotagem, ela geralmente é inconsciente. Ela vem mais pelo lado inconsciente e com o tempo é que o indivíduo ele consegue perceber que ele simplesmente deixou, digamos, uma parte da bagagem na estrada. E quando chegou, foi fazer uso, não encontrou aqueles equipamentos que ele precisava, que era o bom senso, que era explorar mais o potencial intelectual, se aprofundar no que ele acreditava que realmente ia fazer a diferença no futuro, enquanto que a procrastinação ela é completamente oposta, já é premeditada. Porque toda pessoa que está é a palavra que a gente sempre fala e sempre tem dificuldade para expressar, né? A procrastinação, ela Procrastinação. vamos dizer que é o objeto de desejo daqueles que não querem, não é que não tenham, que não querem oferecer nada para uma comunidade ou até mesmo para um indivíduo, e nem mesmo para eles. Mas, infelizmente, querem receber de todos esses que estão em torno deles o que eles não estão dispostos a fazer. Então, tem sim uma relação, porém, ao mesmo tempo, podemos dizer que um é inconsciente e é sofrido, é aquele que se autossabota, sofre, se lamenta muito, enquanto quem está ali procrastinando, ele apenas está na expectativa, vamos dizer que é um manipulador. Muito interessante. Angelique Silva fez aqui uma reflexão no chat. Ela diz assim: a ansiedade existe em todas as idades, mas quando não conseguimos enfrentar esses medos e até perfeccionismo, precisamos de ajuda especializada. A terapia cognitiva comportamental é uma opção de tratamento e acolhimento.
Concordo. Fiquem à vontade, pessoal, para tirar mais dúvidas, a gente tem um tempinho a mais, né? E aí, em relação aos estudantes com necessidades educacionais especiais, eu fiz bastante reflexões aqui ao longo da sua fala, né? E esses desafios se tornam um pouco mais complexos, né? Para esses estudantes, por exemplo, com transtornos do espectro autista, né? Estudantes com déficit de atenção e hiperatividade, né? Esses estudantes que nós, né, temos no contexto da universidade, quais as suas, assim, vamos dizer, suas reflexões, suas orientações para esses estudantes que estão aí na graduação, na pós-graduação, com essas necessidades educacionais especiais, para que eles possam enfrentar esses desafios, né? Quais são as suas orientações, suas E reflexões? eu tenho alguns anos, eu conheci na época ele tinha 14 anos, e ele passou, quando criança, ele tinha um corte no DNA, no alelo 21. Então ele foi vítima da trixomia 21, que é do alelo 21, 22, se não me engano. E essa criança, quando estava na fase primário, houve uma vez que uma professora disse que ele nunca teria a menor chance. Lógico que os próprios pais também acreditavam que, por ele ser uma criança especial, não era dotado de uma capacidade intelectual, porque eles não estavam preocupados em ver esse potencial no filho. Eles estavam mais preocupados era com o transtorno ou com os transtornos. Essa criança chegou para mim quando ela tinha 14 anos. Entretanto, hoje ele está na Faculdade de Engenharia na Universidade de Gambelas, aqui do Algarve. No ano que vem, ele estará sendo, digamos, recebendo a graduação, a licenciatura, a formação de engenheiro civil. Entretanto, há uns anos atrás, ele simplesmente era colocado como incapacitado. Então, em cada pessoa considerada especial, realmente existe algo muito especial, que é um cérebro. Ele precisa de apoio, ele precisa de orientação, ele precisa de, vamos dizer, que não é só o apoio, ele precisa de uma plataforma, tanto na escola como também na família. E o preconceito social é o que mais atrofia esses futuros gênios. Porque observe que os nossos gênios, quando falo em gênios, estou falando de Einstein, estou falando de vários outros que eram hiperativos, eles eram, digamos, vítimas de vários transtornos. Entretanto, observem todo esse potencial, toda essa colaboração que eles conseguiram deixar, como, por exemplo, Thomas Edison. Ele tinha grandes problemas, ele vivia transtornos, era alcoólatra, Beethoven. Então, e observem que todos considerados especiais deixaram um legado fantástico. Então, eu creio que o apoio, a observação mais direta ao indivíduo e não na condição do indivíduo, pode ter certeza que vai trazer para a humanidade soluções, vai apresentar para a humanidade recursos, porque eles têm esse potencial. Muitas vezes são nesses considerados especiais onde vem realmente a solução para grandes processos, vamos dizer,
a música, a arte. A arte era desenvolvida por pessoas, na maioria das vezes, consideradas especiais. Lógico, como não existe muitas vezes um direcionamento, um apoio, uma educação adequada, então ele cresce de qualquer jeito e a personalidade é um pouco, digamos, solta. Mas isso não quer dizer que ele não tem essa capacidade de trazer, de contribuir para, digamos, o bem-estar da humanidade. Então, todo especial, no meu ponto de vista, ele é um gênio. Ele só precisa ser descoberto. Com certeza. Muito bom. Michele está parabenizando também, doutor Jorge, pela temática e pelo magnífico palestrante. Gostaria de perguntar ao palestrante como os desafios da autossabotagem e da procrastinação podem ser superados para promover uma aprendizagem mais eficaz e equilibrada. A pergunta que ela apresentou. Para superar a autossabotagem, o primeiro passo é começar a se conscientizar que as necessidades que hoje julgamos que podem ser superadas, se não tivermos um objetivo definido no futuro, pode ter certeza que elas vão ser dimensionadas. Todos nós somos dotados da capacidade de autossuperação. A questão é, muitas vezes, a falta de iniciativa, porque sempre estamos esperando que alguém nos incentive. Nós somos os primeiros a ter que nos incentivar. O autoincentivo, essa necessidade, ela tem que nascer, ela tem que vir com força, para que possamos nos reconhecer como seres humanos, como estudantes, como profissionais, como alguém que contribui socialmente. Então, se eu quero contribuir socialmente para que as pessoas tenham, digamos, uma qualidade de vida e que se possa dizer satisfatória, eu tenho que, antes de mais nada, me reconhecer, sair da autorrejeição. Observem que, na maioria das vezes, a maioria das pessoas se escondem na autorrejeição e sempre alegando, no passado fui rejeitado. Gente, isso não justifica. Todos nós vivemos nossos traumas, nossos dramas. Cabe a nós enfrentá-los e fulminá-los ou simplesmente deixar que eles ganhem uma dimensão, sejam maior do que a nossa capacidade de sobreviver a eles, de enfrentá-los. Então, vamos dizer que a autossabotagem ela está vinculada a essa questão do vitimismo. Me perdoem se estou sendo muito frontal, muito direto, mas é uma necessidade, eu trabalho dessa maneira, sendo objetivo. Então, o vitimismo é o que mais faz com que a autossabotagem se manifeste em todos os meios. É no meio social, no meio profissional, é no meio familiar, não importa em que meio a pessoa está envolvida, ela simplesmente deixa que isso evolua. Então, eu tinha um professor, inclusive aqui em Portugal, que ele sempre dizia, na vida tudo evolui, até o cancro evolui. Quem cresce para baixo é rabo de cavalo. E no início não entendia, hoje eu entendo perfeitamente bem, que realmente tudo na vida evolui. Então, muitas vezes, por uma questão de autopiedade, nos escondemos ou nos apresentamos como vítimas, à espera de que uma pessoa ou um grupo de pessoas venha e diga, olha, venha nos pegar pela mão e nos puxar. Eu entendo que tem momentos que realmente necessitamos de um apoio. Desculpem. E que não é sempre que estamos com todo o potencial para enfrentar determinadas situações.
Porém, observem que tem pessoas que hoje estão menos bem pela parte da manhã, mas de tarde estão perfeitas, estão ótimas, produzindo tudo e mais um pouco. Existem outras que já acordam dizendo que não estão bem dispostas, que não estão em condições de desenvolver o trabalho, ou seja lá o que for. E assim passa o dia, passa a semana, passa o mês e passa o ano. Então, na verdade, isso já é o quê? Uma necessidade de que sempre tenha alguém incentivando. Então, podemos incentivar uma vez, duas vezes, três vezes, mas quando se torna essa repetição, estamos perdendo tempo com alguém que já sabemos que não quer apresentar nenhum tipo de resultado, nem para ele, nem para quem está ao lado, em torno dele. Então, perder tempo é uma coisa, investir tempo é outra. Então, quando se torna essa questão, digamos, da autossabotagem, que é muita gente até usa isso como meio de chamar a atenção. Eu diria que tente uma vez, tente duas, mas na terceira observe. Ou seja, em cada tentativa vá observando, porque na terceira vai concluir que realmente esse indivíduo ele não quer de maneira alguma se lançar, ele quer ser carregado. Muito boas reflexões. Professora Andréa levantou a mão. A gente está se encaminhando, né, professora Andréa, para o final Isso, do já para evento. ir concluindo isso. Só pontuar, né? Eu achei todas as questões, né, que foram feitas, agradecer também as pessoas que estão assistindo, que estão colocando aí suas perguntas, e ao doutor Jorge pelas respostas, né, que, né, muito pontuais, assim, muito diretas, né, em relação ao que foi perguntado. E da sua fala, eu extraí, assim, algumas coisas. Uma é essa ideia de que todos têm talento, né? Mas, de certa forma, parece que algumas pessoas ou não olham ou têm medo do próprio brilho, do próprio talento, de certa forma, ou não se reconhecem enquanto tal. E, por outro lado, essa questão de como é o próprio indivíduo, né, que precisa ser esse motor, né, propulsor da sua própria vida, da superação dos desafios, né? Palavras como autocuidado, autoaceitação, autoestímulo, né? Então, será que a gente, até que ponto, né, estamos assim realmente, temos essa mentalidade, né, de que é a gente que deve fazer, né, de que é a gente que deve cuidar de si, olhar para si, porque parece que a gente ainda carrega muito essa coisa de que olhar muito para si é ser egoísta, né? A gente não É uma chegou ideia ainda muito na errada, né? dimensão do cuidar de si, né? Do reconhecer as próprias necessidades, buscar atender as próprias necessidades, né? Se aceitar e se estimular, se apoiar, né? No próprio caminho. Uma questão que deve ser levada em conta: se eu não estou preparado para me suportar, de que maneira eu vou ter condições de me responsabilizar por um ou mais indivíduos? Se eu não tenho conhecimento dos meus talentos, ou se tenho, não quero fazer uso desses talentos, isso me torna como um indivíduo irresponsável. Porque talentos todos nós temos. A questão, muitas vezes, professora Andréa, é que eu até vou colocar, porque existem, digamos, aquela pessoa que tem o talento, tem consciência, porém não consegue desenvolver um determinado talento, mas nós não temos apenas um talento, nós temos vários. Foi ontem, eu estava com uma cliente e ela chegou para mim, ela tem 60 e alguns anos,
e muito feliz, fui reprovada na aula de canto pela terceira vez. Eu disse, reprovada ela é. E justificaram o quê? Disseram que eu não tenho talento, que eu, para cantar, não tenho talento. E ela está na aula de canto justamente porque ela quer ingressar num coro, ela quer fazer parte de um coro que é um sonho da vida dela. Então ela já tentou 3 vezes, e as 3 vezes ela fracassou. E eu perguntei, certo, já é a terceira vez que é reprovada, então esse talento podemos deixar de lado ou vai tentar uma quarta vez? Ela olhou e disse, quarta, quinta, sexta, sétima, quantas forem, antes de morrer eu vou cantar. Então, na verdade, talento é aquilo que nós sabemos que podemos fazer, mal ou bem podemos fazer. Ela mesmo dizendo, eu não quero me mostrar, eu quero apenas cantar, porque cantar me incentiva, me motiva, eu tenho vida quando eu canto, mas eu quero cantar afinada, eu quero cantar sabendo colocar as notas no tempo certo. Então, ela, além de ter talento, ela tem ambição. Então, muitas vezes, o que acontece? Tem pessoas com talentos fantásticos, mas não têm ambição. E outros têm ambição, mas não têm talento. Então, sabendo conjugar talento e ambição, podem ter certeza que teremos muitos, mas muitos talentos que vão explodir e nos trazer muitas alegrias. Excelente as reflexões, doutor Jorge. Nós estamos nos encaminhando para o final do evento de hoje, né, da tarde de hoje, muito proveitosa, enriquecedora. Sem dúvidas, os alunos estão aqui no chat refletindo algumas coisas, né, algumas informações, ideias sobre o que você apresentou, falando da vivência acadêmica, que chega às vezes um pouco tardio, né, no caso de Jorge, José Nunes. Ele apresenta uma pergunta, eu peço licença para que, se possível, você possa responder, não sei se ao avançar da hora lhe permite, também devido aos seus compromissos, mas ainda tem uma pergunta aqui e eu posso fazer a leitura dela para você. Por vezes, isso é endossado por uma boa parte das pessoas. Ele diz isso a ideia de não de autossabotagem, mas de perto do time mesmo da vida. Como lidar com isso quando a especialidade que temos e só não somos tão jovens? Vou reler aqui. Às vezes a nossa vivência acadêmica chega um tanto tardio. Isso é o caso de Jorge, né, que ele cita. Isso traz a ideia não de autossabotagem, mas de perto do time mesmo da vida. Por vezes isso é endossado por uma boa parte das pessoas. Como lidar com isso quando a especialidade que temos que só não somos tão jovens? Eu entendi a pergunta. Eu conheço centenas de pessoas que ingressaram no mundo acadêmico já com uma idade, segundo eles, avançada. Porém, devemos levar em conta que para o aprendizado não existe idade. O que existe é interesse, necessidade. E as nossas necessidades, elas se apresentam por fases. Então, ou necessidades. Então, tem aquela pessoa que tem a fase onde ela precisa trabalhar. E ela tem que trabalhar porque depende desse trabalho para manter, digamos, em estado de organização a família. E muitas vezes a especialidade que ele escolheu, que ele se dedicou, ele leva a idade como um meio de bloqueio, quando na verdade não é um bloqueio. Então, superação. Nós devemos entender que idade é uma questão de ser interpretada como experiência, como vivência.
todo ser humano, sabemos perfeitamente bem, todos nós aqui sabemos, que ele vive, aprende através de experiências. Se essas experiências não existirem, nós, infelizmente, não vamos desenvolver as nossas múltiplas capacidades. Na verdade, na maioria das vezes, reprimidas, motivado pela autossabotagem. Então, não importa a idade. Eu tenho 65 anos. Eu estou pensando em fazer uma especialização. Já estou organizando tudo isso. E não me importa se é com 70 anos que eu vou estar com me formando com essa especialização e se é com 70 anos que eu vou poder exercer ou começar a exercer. Eu comecei a desenvolver, eu não estou me citando como exemplo em nada, apenas estou fazendo um comentário. Quando eu comecei em Viena, na Áustria, alguns anos atrás, que eu fui convidado para trabalhar, ou seja, trabalhar na área de investigação da regeneração das células tronco, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, vou ter que ir para a Áustria, vou ter que aprender a falar alemão, vou ter que aprender a conviver com pessoas diferentes da minha cultura. Eu criei tantas dificuldades que levei um ano para decidir. Até que um dia, numa conversa informal, um amigo olhou para mim e disse: "Mas você é covarde, hein? Você está colocando sua idade, colocando a possível xenofobia, os preconceitos, para justificar essa sua inércia." No dia seguinte, eu liguei e perguntei: "Ainda está em pé aquele convite?" "Sim, está em pé." Bem, isso já tem 22 anos ou 23 anos. Eu hoje me sinto feliz e agradecido a esse amigo por ter me colocado na condição de covarde, porque foi através dele que eu tomei essa iniciativa, sair da autopiedade, sair daquela conchinha que eu acreditava que estava me protegendo. Então, como eu digo, a vida é risco. Eu arrisquei. Ao me lançar, eu tive uma oportunidade magnífica. Conheço quase toda a Europa. Desenvolvo trabalho em 4, 5 países. E trabalho que hoje, inclusive, o resultado desse meu trabalho, ele está registrado no Ministério da Educação e Cultura. Então, eu creio que a idade é apenas um mecanismo de defesa que nós utilizamos para não fazer aquilo que talvez não estamos mesmo querendo fazer. Ou então existe, digamos, aquela capa do medo que ainda não conseguimos quebrar, que é a concha. Então, Acho que a conexão dele falhou, né, André? Sim, travou. Vamos ver se é temporária, né? Se ele consegue voltar. Obrigada, José Nunes, pela sua, né, sua colocação, seus parabéns. Deixa eu tentar falar aqui com ele pelo WhatsApp, ver Certo. se ele me responde, tá? E a gente agradece desde já vocês por estarem aqui nos acompanhando, participando, interagindo, né? E lembrando a todos que amanhã teremos mais programação, tá certo? Teremos uma oficina de 9 às 11 horas via Google Meet, o uso de inteligências artificiais em trabalhos acadêmicos, com a professora Adelaide Helena Targino, aqui do DECIM, e das 15 às 17 horas, uma oficina sobre o Nótio na vida acadêmica, ferramenta de gestão da informação e do conhecimento pessoal, ministrada pela graduanda Amanda Vieira da Fonseca,
no laboratório E3 do setor 5. Então, pela manhã será no Google Meet, né, remotamente, e à tarde será no laboratório E3 do setor 5, tá certo? Exatamente. Aí o link para participar, né, na oficina do uso de inteligências artificiais, eu vou mandar pelo CIGA para todos os inscritos, né? Essas duas oficinas ainda têm algumas vagas, então, se vocês quiserem se inscrever, ainda há tempo, tá? E aí, mais para o final da noite, mais para o final da tarde, eu envio, então, o link para participar da oficina. Fernanda, ele não me respondeu ainda. Não sei se a gente espera mais um momentinho, não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Porque seria bom, né, Fernanda, fazer um encerramento com ele, Sim, conseguir agradecer. Ainda bem que deu tempo ele fazer toda a é, fala, responder as perguntas. exatamente. Mas vocês fiquem à É, vontade também para apresentar aqui alguns comentários, dúvidas, caso queiram comentar, isso. dúvidas sobre o evento, né, os dias do evento. Quero só agradecer, né, a presença de todos, né? Eu espero que tenha sido proveitoso e produtivo. Para mim foi bastante, eu gostei muito, né, da fala, reflexões bem interessantes e bacana que fica gravado, né? Depois outras pessoas vão poder assistir também. É, Será disponibilizado no canal do YouTube, né, André? Acho que do isso. PPGCI ou do Biblio? Do PPGCI. No PPGCI a gente tem a playlist de todas as edições, né? Desde a primeira até agora. Oi, Certo. Anne, Oi, tá aí na, professora. tá aí na UBS. Tô na UBS assistindo aqui no meu horáriozinho vago. Muito bom, que bom. Né? Temos aqui vários alunos do mestrado, né? Tem Priscila, né? Temos egressas também, Malcolm, Michele, Sim, Ricardo, né? Deixa eu ver. José Nunes, é Nunes do Almoxarifado? Será que é? Olá, diz Nu. que sim. Que bom. Angelique, bibliotecária. Aqui. Maria do Socorro, né? Bibliotecária também. Tem algumas pessoas que eu não conheço. Deixa eu ver. Sara, bibliotecária, Thelma, ah, Lais, aluna da graduação, Larissa, né? Já se graduou, tá aluna especial no mestrado. Évila, eu não A conheço. Thelma, né? Thelma está aqui também. Thelma, sim, Thelma do Nariz, né? Gabriela, Deise, Bárbara, concluinte, querida. Então, deixa eu ver se ele. Gente, olha, ele nem recebeu a mensagem do WhatsApp, assim, nem os dois tiquezinhos. Mas É fica uma aqui, né, pena André, registrado o agradecimento a ele. Eu acredito que ele vai ver a gravação a também, a gente vai gravação, disponibilizar, né? né? A gente agradece demais ao professor doutor Jorge, ao doutor Jorge, né, por todas as reflexões. Foi uma terapia hoje, né, André? Uma Verdade. terapia, uma sessão de terapia aqui sobre os desafios pessoais, acadêmicos, profissionais. Então, a gente agradece demais a ele pela disponibilidade, pelas reflexões, e a UFRN está sempre de portas abertas para recebê-lo presencialmente aqui também conosco. E agradecemos a vocês que estão aqui, né, estão aqui desde as 14 horas, participando, interagindo, e continuem participando do evento Diálogos Acadêmicos, que ocorrerá amanhã e no dia 6 também, tá certo? Então, estamos à disposição de vocês para tirar eventuais dúvidas e agradeço a Andrea pelo convite, né? Mais uma vez estar aqui no Diálogos Acadêmicos com vocês. Parabéns também por esse importante evento para o curso, para a graduação, pós-graduação e para, né, toda a comunidade acadêmica. Muito obrigada, Fernanda, né, por fazer essa mediação tão bacana, né, por poder contar com você. Lhe agradeço, né, pela parceria, agradeço a todos os presentes. É isso. Seguimos amanhã e sexta-feira ainda com diálogos acadêmicos. Sexta-feira teremos uma experiência de biblioteca humana,
né, com relatos bem interessantes, então convido a todos para participarem, além das oficinas de amanhã, como Fernanda já colocou, né, e registrar também aqui a minha gratidão ao doutor Jorge por aceitar, né, assim, participar desse evento e dialogar conosco. Então é isso, agradeço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.